Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre impacto da energia. A gente já falou de energia, a gente já falou que a energia é super importante, que essa energia ela se transforma, é convertida em várias outras formas. Os seres vivos são dependentes de energia, mas e aí, será que essa energia que a gente tanto precisa, ela pode ser utilizada assim indiscriminadamente? Será que não tem consequências todas as suas formas de utilização ou todas as nossas fontes de energia? Bom, a maioria da energia que a gente utiliza vem dos combustíveis fósseis. E afinal de contas, o que seriam esses combustíveis fósseis? Os combustíveis fósseis, eles são materiais que acabam armazenando uma quantidade grande de energia química. E essa energia química, quando ela entra em estado de combustão, ela acaba gerando uma energia térmica. Alguém lembra o que é combustão? Combustão é o processo de queima. Então a gente tinha decomposição, que vai ser a liberação de gases para a atmosfera através de micro-organismos que se alimentam da matéria orgânica. A gente tem a respiração, que também libera gases através dos processos químicos que acontecem no nosso corpo, e a gente tem a combustão, que também acaba liberando alguns gases nesse processo, onde a gente tem a queima de algum material, normalmente materiais orgânicos. Então, combustível fóssil, cheio de energia química sofre combustão e gera energia térmica. O problema dos combustíveis fósseis, olha só, a gente tem aqui uma quantidade absurda de poluentes sendo liberados. E outra coisa, esses combustíveis fósseis, eles levam muitos e muitos anos para serem formados. E aí a gente chega ali e de um dia para o outro a gente quer gastar o que levou milhares e milhares de anos para se formar. Qual é o problema? O problema é que em algum momento esses combustíveis eles vão acabar, porque na natureza vai demorar muito tempo para gerar de novo. Então, gente, a gente tem aqui alguns exemplos, como gás natural, que a gente encontra na nossa cozinha, no fogão, ou então em alguns chuveiros. Nós temos também o petróleo, que é utilizado em várias coisas. Desde, sei lá, a produção do asfalto, até o combustível que move um carro, a produtos alimentícios, a gente encontra em todos os setores. Bom, e aí a gente tem também os biocombustíveis. Os biocombustíveis, existe um grupo que defende, porque o biocombustível, ele não se esgota, diferente do combustível fóssil. O biocombustível, a gente planta ali uma árvore, e aí uma árvore que cresça rápido, a gente corta e utiliza a energia nela, a gente queima ela, não tem problema. Bom, então, seria uma fonte de energia que a gente consegue manter continuamente, mas a gente tem um problema. Por quê? O biocombustível, ele polui. Se a gente está falando de queima, vai continuar liberando gases que afetam a nossa atmosfera. Exemplo de biocombustíveis: lenha, carvão vegetal e o álcool. O álcool vem da nossa cana, ok? E aí, como eu sei que alguns de vocês vão ficar se perguntando, o que ela falou mesmo lá da combustão? O que é a combustão que é utilizada tanto nos combustíveis fósseis como nos biocombustíveis? Aí eu coloquei aqui um slidezinho só para ajudar vocês. Então, combustão, um processo de queima onde a gente tem liberação de alguns gases, algumas moléculas de carbono. Que moléculas seriam essas? Nós podemos ter o monóxido de carbono e a gente pode ter também o gás carbônico. Os dois são liberados. O monóxido de carbono, ele é altamente tóxico, prejudicial, e o problema dele, muitas vezes, a gente não sente o cheiro. Por exemplo, quando a gente liga o carro, o gás que sai naquele cano é o monóxido de carbono. Por que a gente não pode ficar com o carro ligado na garagem? Porque na garagem a gente não tem circulação de ar constante. Então você liga o carro, o monóxido de carbono começa a ser liberado, fica no ambiente, essa molécula ela entra no nosso pulmão através da respiração, vai para o nosso sangue,
e impede que o oxigênio se ligue, porque ela vai tomar conta de todas as nossas células que carregam o oxigênio. Aos poucos você vai ficando fraco, sem força, sonolento, cai e morre, porque você não vai conseguir sair dali, você não tem mais energia. Então, o monóxido de carbono pode matar. Mas além desses dois gases que são produzidos na combustão, a gente tem outros gases que são responsáveis também pelo efeito estufa. Então, a gente tem monóxido de carbono, gás carbônico e a gente tem o metano. Vou falar dos outros gases no próximo slide. Bom, quais são os problemas de todos esses gases para a atmosfera? Além de prejudicar o nosso pulmão, gerar problemas respiratórios, esses gases eles causam um aumento do efeito estufa. Eles ajudam no efeito estufa natural, mas eles causam também o aumento do efeito estufa. E o efeito estufa, consequentemente, subindo, gera o aquecimento global, aquecimento do planeta inteiro. Consequências do aquecimento global: aumento do nível dos mares, porque as geleiras derretem. Copo, metade com água, metade com gelo. O gelo derrete, o copo transborda. Então, derretimento das calotas polares, aumenta o nível dos mares. Se aumenta o nível dos mares, as cidades que são litorâneas, elas vão sumir, o mar vai tomar conta. Além disso, o planeta está muito quente, várias espécies não conseguem sobreviver com altas temperaturas, extinção de espécies. Essas espécies incluem plantas, muitas plantas não conseguem sobreviver e muitas delas dependem de alguns insetos, de alguns animais para se reproduzir. Então, a gente tem também redução de alimento. E, por último, a gente tem também um aumento de alguns grupos de insetos que são pragas. E essas pragas, elas podem acabar causando algumas doenças, aumento do nível de doenças. E aqui eu pus uma imagenzinha só para a gente ter noção do que acontece quando a gente tem esse aquecimento global. Espécies que acabam ficando sem o seu habitat natural, essas espécies, depois de um tempo, elas acabam morrendo. E aí aqui a gente tem, então, derretimento das calotas. E a gente tem um outro fator. Como o planeta está muito quente, chove muito rápido, algumas regiões ficam alagadas, outras regiões que eram para receber chuva não recebem porque a chuva caiu antes. Então, algumas partes do planeta ficam desérticas enquanto outras ficam alagadas. Nós temos mais desastres naturais devido a esse aquecimento global. Um outro problema dessa queima desses combustíveis seria a liberação de gases como o enxofre e o nitrogênio. Esses gases, eles causam a chuva ácida. A chuva ácida é uma chuva natural, só que cheia de gás, então a acidez dela aumenta. Problemas relacionados com isso: destrói várias esculturas. Olha como era a escultura antes da chuva ácida. Quando você começa a ter a chuva ácida, com o tempo, olha só, sofreu muita erosão. Destrói portões, tintura de casas, alguns tipos de telhado. Quando cai no solo, pode também mudar o pH do solo, esse solo fica ácido e algumas plantas acabam morrendo, alguns animais que vivem ali também. E quando ela cai no mar, na água, ela também pode deixar aquela água ácida e os animais que vivem ali não conseguem sobreviver a essa acidez. E aí, gente, olha só, fiquei revoltadíssima, mas revoltadíssima em um ponto que quando eu li isso no livro de vocês, eu levantei, eu ia para um lado, eu ia para o outro, falei, não acredito que eu estou lendo isso. Vou ler para vocês uma afirmativa da página 13. Como os biocombustíveis são originados de produtos vegetais ou animais que se alimentaram dessas plantas, o carbono liberado após sua queima já fazia parte da atmosfera antes de ser incorporado por esses organismos pelos processos de fotossíntese e alimentação. Até aí, ok. Em outras palavras, o saldo de carbono na atmosfera, devido à queima de biocombustíveis, é próximo a zero. Gente, essa afirmativa tem 2 erros gravíssimos. E valendo ponto para vocês. Eu quero que vocês descubram quais são esses 2 erros presentes nessa afirmativa. Descobre o erro, me manda uma mensagem e você ganha um ponto, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, gente!